Será que a enxaqueca pode causar AVC? Oi, eu sou o Dr. Paulo Abel, sou neurologista e aqui no canal você aprende tudo sobre enxaqueca e saúde cerebral. Olha, uma dúvida muito comum de quem sofre de enxaqueca, principalmente enxaqueca com aura, é: doutor, será que eu vou ter um AVC? Porque minha cabeça dói tanto, parece que vai explodir, às vezes parece que está derramando alguma coisa na minha cabeça. A resposta é que sim, enxaqueca com aura aumenta o risco de AVC. Mas calma, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar a não ter AVC, mesmo que você tenha enxaqueca, inclusive aqui com aura. Vamos lá. O primeiro passo é a gente entender o que é a enxaqueca. A enxaqueca nada mais é do que uma dor de cabeça que ela acontece num caráter genético, ou seja, você não é a única enxaquecosa ou enxaquecoso na família, tem mais alguém com dor de cabeça. E essa desregulação neurobioquímica e também elétrica ocorre desencadeando dores e deixando um cérebro hiperexcitável, ou seja, você começa lá no seu período 12, 13, 14 anos com uma dorzinha leve de cabeça. Se você for mulher que começou o período menstrual, ela vai aumentando. E conforme você vai tomando dipirona, analgésicos, os juros da sua enxaqueca vai aumentando. Quando você vê, se está com 30 anos, suas dores de cabeça acontecem todo dia e nada mais corta ela. Por quê? Uma doença que tem um caráter, às vezes, progressivo se não abordado. Ou seja, sua enxaqueca ficou crônica. Mas é claro que aqui no canal você aprende também a descronificar sua enxaqueca. Então nós já entendemos o que é enxaqueca, mas afinal, o que é a aura da enxaqueca? A aura da enxaqueca nada mais é do que um fenômeno que antecede a dor. Muita gente que sofre de enxaqueca com aura tem mais medo da aura do que da própria dor. Afinal, a dor vem, você consegue contornar, mas a aura, ela é desesperadora. Para algumas pessoas, a aura ela é visual, ou seja, sente vários pontinhos brilhando. Muitas pessoas sentem dormências num lado do corpo. Parece muito um AVC. Tem até pessoas com uma enxaqueca hemiplégica que perdem o movimento de um lado do corpo. Aí é quase certeza que está tendo um AVC. E eu sei que esse medo é muito comum, mas com essas dicas simples para você aplicar no seu dia a dia, você não vai ter um AVC por conta da sua enxaqueca com aura. E é muito importante lembrar que a aura da enxaqueca ela ocorre geralmente em 1/3 dos pacientes, ou seja, não é todo mundo. E uma dúvida muito comum também é: doutor, eu tive enxaqueca só uma vez a aura, eu tenho enxaqueca com aura ou sem? Se você já teve um episódio, você já tem realmente enxaqueca com aura. Por isso que é muito importante você prestar atenção para você evitar um AVC. Agora, vamos entender o mais importante dessa aula. Presta muita atenção você. Como que acontece o AVC? Por que que a enxaqueca com aura aumenta o risco de AVC? E por que você tem que tomar 3 cuidados principais para que você não tenha esse desfecho ruim? Primeiro, a gente tem os AVCs, né? O AVC, ele não é só um tipo, a gente tem principalmente 3 tipos. Eu vou te falar 2, que são AVCs arteriais, ou seja, a artéria, que é aquele vasinho mais rígido que pulsa, sabe? Aquele pulsar assim. Ele pode sofrer uma isquemia, porque sofreu um trombo dentro dele e não passa mais nada, não passa mais sangue para a cabeça, ou seja, você teve um AVC isquêmico. Esse AVC geralmente ele deixa sequela e ele é grave, e ele tem um risco maior em quem tem enxaqueca com aura, desde que também tenha esses outros 3 fatores que eu vou te falar. Então, AVC isquêmico é que é uma artéria que ocluiu o vaso. A gente também tem o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, ele é um pouco diferente, porque fez um sangramento cerebral. E esse sangramento cerebral porque muitas vezes rompeu um vaso sanguíneo. Acontece com muita frequência no aneurisma. É importante lembrar que quem sofre de enxaqueca pode também ter um aneurisma cerebral. Então veja, a gente tem o risco de um AVC isquêmico e hemorrágico, mas além disso, nós temos aquele AVC de veia, que é uma trombose venosa central, que inclusive é muito mais comum até do que um AVC isquêmico nas enxaquecosas. Isso porque ela tem poucos sintomas, não paralisa muito todo o lado do corpo. Sente muitas dores de cabeça, às vezes uma confusão mental, às vezes sente zumbidos e até crises convulsivas. Esse AVC de veia, né, que é uma trombose venosa central, ocorre com muita frequência em 3 tipos de enxaquecose. Então eu quero que você pare tudo o que você está fazendo agora,
presta atenção aqui e veja se você não faz uma dessas 3 coisas que aumentam o seu risco de AVC, seja ele isquêmico ou seja ele também um AVC de veia, um AVC venoso. Primeiro, tabagismo, fumar, cigarro, aumenta demais o risco de um AVC em quem sofre de enxaqueca. Quem sofre de enxaqueca, veja bem, não pode fumar, porque se fumar o risco de AVC é extremamente alto. Então veja, se você fuma, depois desse vídeo eu quero que você pegue um cigarro e você joga fora. Não é para fumar cigarro. Aí vape que tem um risco também, é menor, mas é um risco também. Não tem para que você largar o cigarro e ir pro vape, é burrice, tá? Então não utilize nem cigarro nem vape. Ah, doutor, e o cannabis? Não, também não. Existe o cannabis medicinal, que é o canabidiol, a gente tem outro vídeo no canal sobre isso, mas não, maconha fumada não é um tratamento para enxaqueca, tá? Além disso, é muito importante você entender que você precisa parar de fumar não só pelo AVC, por vários outros motivos. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Se você quer evitar um AVC, se você sofre enxaqueca, pare de fumar. Segundo, cuidado com anticoncepcionais, principalmente anticoncepcionais orais combinados de alta dosagem, tá? Anticoncepcionais orais de alta dosagem, como o Selene, Diane 35, o Ciclo 21, eles aumentam o risco em quem tem enxaqueca com a alvo de um AVC. Então você deve sim falar para o seu médico: olha, doutor, eu tenho enxaqueca, será que esse é o melhor anticoncepcional para mim? Discuta com o seu médico o seu tratamento. Não aceite apenas uma pílula para você usar um hormônio de alta dosagem com altos riscos, sem você discutir e entender muito bem o que estão passando para você. É muito importante que você seja uma parte efetiva do seu tratamento, para você realmente ter um benefício e o melhor de tudo, não ter os efeitos colaterais indesejáveis. Então veja, para evitar um AVC tendo enxaqueca, parar de fumar e evitar anticoncepcionais de alta dosagem. Aqui no canal tem vários vídeos sobre o melhor anticoncepcional que você pode também acessar. A gente fala muito sobre o DIU, o Implanon, mas os anticoncepcionais orais combinados de alta dosagem devem ser evitados ao máximo. E o terceiro e último passo, que esse depende mais de você do que qualquer outra pessoa: evitar o sedentarismo, obesidade e sobrepeso. É claro que está tudo interligado. A pessoa que está obesa, ela está inflamada, as dores de cabeça aumentam, fica sedentária, aumenta a estase vascular, aumenta o risco de AVC e infarto. Então, se você sofre de enxaqueca, você já tem um risco maior de demência no futuro, já tem um risco de AVC maior. E se você é sedentário, você vai ter algum desses problemas. Então você precisa levantar dessa cadeira agora, depois desse vídeo, e começar uma caminhada, começar algum exercício, porque enxaquecoso não dá para ser sedentário, tá? Você vai ver que nos 7 pilares do controle da enxaqueca, o 4º pilar é atividade física regular, no mínimo 40 minutos, 4 vezes na semana. Eu falo para você, é uma das melhores terapias para controle da enxaqueca. Sem falar que é o melhor tratamento para a prevenção de Alzheimer e outras demências. Então veja, se você sofre de enxaqueca, não quer ter AVC, não quer ter uma demência, comece a se mexer, mexa o corpo, tá? Então só para a gente recapitular todo o vídeo aqui, pegando esse finalzinho, esse gancho, eu quero que você entenda. Enxaqueca com aura aumenta o risco de AVC. Para que você possa realmente evitar ele, é fundamental que você evite o tabagismo, lembre sempre de se exercitar e cuidado com anticoncepcionais de alta dosagem. Se você quer ficar sem dores de cabeça e aprender no melhor programa em que eu ensino o meu método, baseado nos 7 pilares do controle da enxaqueca, clica no link que vai estar aqui na descrição da legenda para você assistir a aula introdutória e aprender 3 técnicas que vão te ajudar a aliviar as dores de cabeça ainda hoje. Além disso, não deixe de se inscrever aqui no canal e também no Instagram Dr. Paulo Lama, enxaqueca. Te vejo no próximo vídeo.